Deus abençoe os irmãos. Judas, penúltimo livro da Bíblia, só tem um capítulo. E é um livro. Verso 3, 4 e 5. Livro de Judas. Vamos falar um pouquinho. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé foi dada aos santos. Santo é um povo que é separado, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Pai Celestial, nos ajuda nesta noite, abençoa o teu povo, com a bênção espiritual, material, ajuda cada um, Senhor Deus, abençoa-nos na caminhada com a mensagem desta hora, e ajuda-nos, ó Pai, e abençoa esta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Poder sentar, irmãos. Que não creram. Depois de ler esse versículo, aí tem essa frase: os que não creram. Nós lembramos que falamos aqui sobre as três classes, e nas três classes tem os que não creem. Só tem uma classe que não crê, né? São os incrédulos. O manufaturado finge crer. O incrédulo você nem julga, você diz ele é incrédulo. O manufaturado não tem como você dizer que ele é incrédulo, porque ele finge crer. Agora, Judas, nessa epístola aqui, uma epístola completa, né? Que ele traz desde Gênesis até o final aqui, em apenas 25 versículos. Né? Ele pregou aqui menos de 5 minutos, uma grande mensagem. Ele nos exorta a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé nunca foi dada ao incrédulo. Não. Essa fé que nós estamos divulgando, a fé nos 7 selos, essa fé nunca foi dada aos incrédulos. A fé que William Branham veio trazer não foi dada aos incrédulos. Você pode ver que os incrédulos estão abraçando tudo aí, de menos esta fé. Ele usa como exemplo Israel, que o Senhor tirou do Egito e depois destruiu aqueles que não creram. Agora, o que Deus quer com o incrédulo? Ele destruir. Ele destruiu os que não creram. Aí tiramos como assunto os que não creram. Deus assim os destruiu. Um assunto, às vezes uma pregação,
ninguém, nem o irmão Branda conseguiu concluir um assunto numa pregação só. Nós estamos falando da mensagem Um Só Homem, Novo Nome, 7 Trovões. Às vezes, se você prega hoje, vai pregar daqui a 6 meses, né? O povo não pode seguir o pensamento. O irmão Branda disse que um livro só, você não pode sustentar uma doutrina apenas com um parágrafo de uma mensagem. Por isso que São Paulo fala na sua carta em 2 Coríntios 13, verso 1, que tem que ser na boca de 2 ou 3 testemunhas, para que a questão seja resolvida. Mas eu tenho uma escritura, aliás, um parágrafo aqui, que está no confronto de Josué, de Efésios com Josué. Adoção, parágrafo 57. Aí nós vemos, porque eles morreram, o irmão Branda fala, né? Homens inocentes, porque um só homem saiu fora da fila. Falando sobre Acã, vê você a razão pela qual isso precisa ser ensinado? A igreja em fila, em linha com a palavra de Deus, em linha com Deus, em linha um com o outro, andando perfeitamente correto, soberanamente diante todo homem, temendo a Deus, porque um homem havia roubado uma vestimenta e fez algo que ele não devia ter feito. A vida de 16 homens foi tirada. Penso que eram 16, talvez mais, creio que foram 16 os homens que morreram. Um só homem saiu fora da fila. No primeiro selo, naquela antiga tradução, 139, o irmão Branda falando da primeira era da igreja, falando sobre a obra dos nicolaítas, porque o nicolaísmo já nasce em Éfeso. Aí ele vem vindo, né, toma corpo. Nós vemos que ele, quando ele chega na era de Pérgamo, ele já tem um corpo diferente, ele já tem um outro nome, balanismo. Em Tiatira já é jezabelismo. Ele vai mudando, ele vai trocando de nome. Mas o nicolaísmo também era a imposição de um só homem. Às vezes as pessoas confundem a mensagem de um só homem com o nicolaísmo, que é parecido. Porque o nicolaísmo é a imposição de um homem só. O povo todos crê naquele um só homem, só que aquele homem, ele domina sobre um grupo de homens. Isso é o nicolaísmo. Agora a mensagem de um só homem é onde Deus confia a uma pessoa para trazer aquela mensagem. E aquela pessoa não tem domínio sobre ninguém, sobre igreja, sobre pastor, ninguém. Não, ele é o homem escolhido por Deus para trazer a mensagem. Já o nicolaísmo é diferente. O irmão Branda disse que a imposição de um só homem em grupos de ministros, isto é obra dos nicolaítas. Elegeu um homem para comandar. Foi o que fez a igreja católica, elegeu um homem, e aquele homem sobre toda a igreja. Você pode ver que a coisa parece meio parecido com a verdade. É Satanás copiando a verdade, o nicolaísmo, com a mensagem de um só homem. As pessoas confundem. Mas vocês têm um homem sobre vocês? Não. Pelo contrário, quem fala tem. Vou mostrar pela mensagem do irmão Branda aqui como ele fala sobre isso. Eu não achei a mensagem da antiga tradução, mas está no primeiro selo, 139, é a imposição de um homem só. Nós vemos que irmão Branda fala disso na era de Pérgamo, ele fala disso na era de Esmirna, ele fala disso em várias e várias mensagens sobre nicolaítas, nicolaísmo. Ele fala sobre isso.
a igreja foi até que elegeram um homem. A igreja estava debaixo da mensagem de um só homem, não do comando de um só homem. Você está debaixo da mensagem de um homem só é uma coisa, agora está debaixo do comando. Aí o que você vê aí hoje, o ministério paralelo, tenta competir com o verdadeiro ministério quíntuplo. O que é que aconteceu na mensagem a queda do mundo, ou o mundo caindo aos pedaços outra vez? Deus chama um homem, levanta ele, dá-lhe uma mensagem, ele se vai, e depois ele se enreda com um grupo de homens, e Deus pega, coloca aquele homem no armário. Deus coloca lá em chaveiro no armário. É isso que o irmão Branham fala. É isso que tem acontecido não somente no Brasil, mas no mundo todo. E o povo, por falta de entendimento, cego, eles também, por não examinar a mensagem, as escrituras, eles não podem ver essas coisas. Então, quando Deus começa a trabalhar através da mensagem de um só homem, por quê? Deus não pode ir contra a sua palavra. Ele não pode levantar um grupo de homens. Agora veja bem o que Satanás faz: levanta também um homem para dominar sobre outros homens. Isso já é o nicolaísmo. Agora Deus levanta um homem para trazer uma mensagem. Uma mensagem que já foi pregada. Isso aí não é nicolaísmo. Isso aí é o programa de Deus. Ele não pode sair fora do seu programa. Olha só o que ele fala na mensagem Pomos ao lado de Jesus. Parágrafo 18. Você descobre que quando se trata de estar no meio de ministros, no meio de homens de negócio, no meio de lojas, todas as partes que você vai, ali você encontra um grupo de homens. Você obtém ideias diferentes. Portanto, você tem que ter uma pessoa, em que possa colocar confiança. Todos nós temos que ser sinceros que nós buscávamos a pessoa. Um veio com a ressurreição isolada, outro veio com a doutrina do avião, que o irmão Branham ia ressuscitar, naquele avião, trazer a mensagem. Nós fomos pegando aquilo ali. Era o melhor que tinha. E veio vindo, porque você está sempre procurando um homem. Deus está procurando um homem. No livro de Ezequiel, procurando um homem para que tapasse a brecha. Que Deus trabalha com o homem. Ele não trabalha com o sol, ele não usou o sol nem a lua. Ele podia usar o sol, a lua, as estrelas, os planetas para pregar o evangelho, mas ele escolheu o homem para pregar. Ah, mas nós também pregamos. Como pregarão se não forem enviados? Agora, quando Deus levantou a Moisés, depois ele mandou que Moisés, através do conselho de Jetro, que escolhesse homens para ajudar naquele ministério. E Deus tirou o espírito que estava em Moisés e colocou naqueles homens, 70. Isso se repete no ministério de Jesus, repete no ministério de Paulo, vem repetindo agora no ministério da esposa. Agora, todos têm que ter aquele mesmo espírito. Agora, se o homem tem um espírito errado, nicolaísmo, todos aqueles obreiros têm aquele mesmo espírito. Todos têm o mesmo espírito. Se ele tem o espírito de Cristo para trazer a mensagem, todos têm o mesmo espírito, o espírito de Cristo. Porque a pregação é por meio de um espírito só. Isso aí é tremendo, né? Nós temos líderes no Brasil e no mundo, e você pode ver que seus obreiros todos têm o mesmo espírito. Ora igual ao seu líder, pregue igual a eles, senão eles não podem ficar ali. Eles agem igual a eles. Os obreiros da Universal, eles são igual ao seu líder, o seu bispo da Igreja Mundial, da Graça, e assim sucessivamente.
Você pode ver que os padres tudo falam igual o Papa. Todos têm o mesmo espírito. Pedro falava igual Jesus. A moça disse assim, mas a própria tua voz denuncia, tu fala igual a ele. Todos têm o mesmo espírito. Para ter, porque Deus tirou o espírito de Moisés e colocou naqueles 70. Porque eles tinham que trabalhar em um só espírito. Olha aqui. Ali você encontra um grupo de homens, você obtém ideias diferentes. Você vai entre ministros, ideias diferentes. Uma reunião de ministros, 50, 200, 300, ideias diferentes. Agora, se eles estão sob a liderança daquele homem que domina sobre eles e suas igrejas, que é obra do nicolaísmo, eles têm o mesmo espírito. Nós temos que ter o mesmo espírito do pastor Osmar para pregar. O irmão Brana diz que nós temos que ter, ele diz que nós não podemos ter o espírito dele para caçar, para pescar. Tem gente que não gosta de caçar, não gosta de pescar. Tem gente que quer ter o espírito de irmão Brana para usar o chapéu. Agora, para pregar, para crer nesse ministério, nós temos que estar com o mesmo espírito daquele que Deus usou primeiro, levando o CD para o povo. Nós vamos vendo aqui que o irmão Brana fala. Portanto, você tem que ter uma pessoa em que possa colocar confiança. Você tem que confiar naquela pessoa. Que ele pegou ali Jeová Jireh 100, um gentio levaria o seu nome, e pegou ali Abraão restaurado 45. Abraão levou parte do nome de Deus. Carta áudio 28, carta áudio do Dr. Liveu, BRANHM, perfeição, e nos trazendo um novo nome. Você tem que ter o homem que você tenha confiança. Você está crendo porque você tem confiança naquele homem. Ele não é só papo, não, porque isso aqui não é obra do nicolaísmo. Agora, o que nós vemos no Ministério da Mensagem hoje é obra do nicolaísmo. Foi a primeira mensagem que o pastor Osmar pregou. Minhas convicções e obras do nicolaíta. Por quê? A primeira e segunda etapa se tornou uma obra de nicolaísmo. Era um homem dominando sobre o outro, e o estabelecimento de bispos em regiões. Aí Deus tinha que falar, mas Deus não usa mais um sistema, não usa mais uma denominação. Então Deus tinha que ter um homem para falar. E hoje ele está levantando homens com o mesmo espírito. Se não tem o mesmo espírito, não permanece. Como eu estava conversando com o irmão Gilberto hoje, ele diz, dá até uma mensagem: se não é original, é genérico ou similar. É mais barato, é mais fácil. É mais fácil dizer assim, o novo nome é Jesus. É mais fácil. É mais fácil, o Cordeiro está no trono. Em vez de dizer o Cordeiro está no trono, a intercessão terminou. A mensagem de um só homem é hoje, no ministério da esposa. Isso aí já não é genérico. Isso aí é a parte amarga. Portanto, você tem que ter uma pessoa em que possa colocar confiança e eleger aquela pessoa e todos trabalharem com aquilo. Esse é o programa de Deus. Vai a noiva no rapto, se não trabalhar assim?
Deus já fez exatamente dessa forma. Exatamente. Até no erro é assim. Até no erro. Os maometanos confirmam, né? Os budistas em Buda. O povo da primeira e segunda etapa crê naquele líder que trouxe a ressurreição isolada. E eles escutam aquele líder, o seu CD, lê seus livros. O pessoal quer dizer que não, que eles não creem em dois, mas creem. Então eles zelam por aquele líder, distribuem suas mensagens em livros e CD sobre a dualidade. Eles têm, para dar certo, eles têm que trabalhar em torno daquilo. Senão não dá certo. Senão logo é um grupinho aqui, outro ali, outro acolá, né? É uma coxa vira uma coxa de retalho. Agora, o ministério da esposa, nesse dia, que o irmão Brana disse, seguro que ela teria o ministério, esse ministério nos levaria à unidade da fé. Para isto, temos que trabalhar na harmonia. Porque os que não creram, que é o nosso tema, Deus destruiu. Para que bomba? Pior. Para jogar dentro da igreja se uma doutrina errada de dualidade, de ressurreição isolada. É uma bomba. Agora estou botando em panela de pressão. Vai numa sacola. Os americanos pensando que a bomba ia vir parecendo bomba mesmo. Não, vem dentro de uma panela de pressão. E cada vez eles vão arrumar um meio simples. Porque a coisa... eles têm que voltar realmente a usar a simplicidade. Quando vir, bum! Explodiu a panela. E os que não creram, Deus destrói. São Paulo falou, ele envia a operação do erro. Quando a pessoa não dá crédito na verdade. Nós conhecemos batismo, nós conhecemos Santa Ceia, um profeta que Deus enviou, nós temos as mensagens, temos tudo, né? Não nos falta nada. Como diz na Odisseia, tem falta de nada. Agora, quando vem aquilo que está faltando, é como nós vamos ver no finalzinho aqui. Exatamente como no exército, você tem um é general, este é do quartel-general. O capitão diz isto, ele é o capitão daquele grupo, mas então o general pode mudar suas ordens. E o general do comando-chefe, naturalmente, é Jesus Cristo na igreja, e seus ministros são seus capitães de companhia, que o representam aqui na terra. Agora, o que é que Satanás pegou a palavra? Aí nós vemos a obra dos Nicolaítas. É um homem só também, mas dominando. Qual é o programa de Deus? Dentro do ministério, é um homem só, trazendo a palavra. Veja bem a diferença. Então, quando eles pegam aquele um só homem, eles... Não, agora você domina sobre nós. Esse já é o nicolaísmo. Nós vemos que a primeira e segunda etapa ficou assim. Por isso eles não puderam avançar. Deus não pôde confiar a revelação do novo nome para eles. Não, Deus não pôde confiar. Eles pegaram um cordeiro saiu do trono, a nuvem, sétimo selo, mas novo nome eles não puderam pegar. Porque você só recebe a herança se você tem nome. Olha o 34, 35, de pôr-nos ao lado de Jesus. Mas agora, para levarmos mais adiante,
Teremos que colocar pegadas aqui na areia do templo para que outros possam ver. Se Paulo não tivesse ido pelo caminho que ele foi, então João não saberia como segui-lo. Se João não tivesse seguido em frente, Policarpo não saberia como seguir. Se Policarpo não tivesse seguido em frente, Irineu não saberia como seguir. Se Irineu não tivesse seguido em frente, Martim não saberia como seguir. Vê o que quero dizer? Ele traz a ilustração e pergunta: você está vendo o que eu quero dizer? Cada um tem que colocar pegadas na areia do templo. Brana colocou pegadas na areia. O que fizeram os homens com essas pegadas de William Branham? Apagaram? Ele ligou todos os cabos. O que fizeram eles? Desligaram tudo. Apagaram as pegadas. Um na Alemanha começou a pregar que a grande tribulação é 7 anos. O outro disse à igreja: noiva, passa na tribulação. Brana disse que não. Apagaram as pegadas, desligaram os cabos. Brana disse: eu não voltarei mais a pregar na face da terra. Eles disseram: não, ele tem que voltar para revelar o século selo, revelar o novo nome. Apagaram as pegadas. Consegui. Olha aqui, num país simples, humilde, cheio de idolatria, cheio de denominação, Deus levanta um homem, abre os selos, mal traduzido, não está bem traduzido. O 7º anjo estará na terra. O original não diz assim, o original diz está, mas mesmo assim, ele diz: ele já veio. Ligando os cabos. Agora, se eu pensasse que ali havia uma denominação, ou qualquer um outro grupo de crentes que tinha qualquer coisa melhor do que temos aqui, irmãos, eu gostaria de imergir esse pequeno corpo nisto rapidamente. Ele disse: olha, se eu sei que há uma certa igreja que tem algo melhor do que nós temos aqui, eu ia levar vocês a isso. Olha, é aqui que nós vamos seguir. Nós encontramos o CD, tudo batendo com a mensagem, nada de obra de nicolaísmo nisso, tudo certinho. Imergimos aqui. Eu esperei, eu tenho almejado, eu tenho tido esperanças e creio que algo grande viria algum dia, ou talvez o grande profeta de quem falo virá, Elias. Eu sempre criei e pensei que talvez eu viveria para ver o dia quando eu pudesse mudar, quando eu veria essa pessoa se levantar em cena. Então eu poderia tomar minha igrejinha e dizer: irmãos, é este o homem que temos procurado. E as igrejas na América não puderam dizer: gente, olha o homem que nós temos procurado, está aqui em Jeffersonville. Tinha que ser um araite moço, viúva, pobre, lá no campo. E ela não era gananciosa, ela não estava lá fazendo campanha lá para poder melhorar de vida financeira, não. Quando ele estava contando sobre a criação dos esquilos, ela disse: essas coisas são verdade. O irmão Brano voltou e disse: pede o que queres. A forma que ela falou foi diferente. Você pode pedir $1 milhão, Marte. A sua irmã está paralítica nessa cadeira de roda aí, é pela cura dela. Ela ficou quieta. Seus filhos estavam lá fora, zombando, correndo. Disse meu irmão Brano: o maior desejo da minha vida foi a salvação dos meus filhos. O Senhor lhe dou. Naquela hora, os meninos não sabem, com uma força invisível, ou buscou lá fora e tudo. Olha o desejo da mãe, salvação dos filhos. Ela viu o homem. O homem
que trouxe a segunda vinda de Cristo, o ministério do Filho do Homem, ela viu aqui. Ela não foi destruída. Não. Há ministros até hoje que andaram com o irmão Branham, conheceram a ele e não sabem nada dos seus. Deus tapou, velou deles isso aí. Este homem é ele. Eu esperei por isso. E se realmente aquilo aconteceu, então estou procurando para dizer aqui de cima, irmãos, é este, vindo daqui, vê, eu quero ver a igreja segura assim. Olha, nós achamos o CD. Nós conhecemos os melhores ministérios da terra, o melhor do Brasil, mas já estava denominado, já estava apodrecido. Achamos um homem com 7 selos, 7 trovões, novo nome, dizendo: aqui está revelado. O que vamos fazer? Vamos ouvi-lo. Não é obra de nicolaísmo, não. Isso aí é a verdade. Primeira e segunda etapa, o Ministério Quinto não estava em Goiânia? Estava lá. Nos anos 70, o Ministério Quinto estava em Goiânia. A primeira e segunda etapa. Quem vai dizer que não estava? Porque estava. As atenções do mundo eram Goiânia. O Ministério Quinto hoje, da esposa, está em Franca. Isaías 53, quem creu em nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Está ali. Deus mudou de lugar. Está dando para transmitir? Está difícil. Testemunha 75. Deus nunca ficou sem uma testemunha. Ele sempre. Agora eu quero que você entenda isso muito bem. Deus nunca, em tempo algum, ficou sem uma testemunha na terra. Irmãos, até hoje, o pastor Joaquim não vence de fazer CD vendido. Vendido. Não sobra um em Goiânia. O povo leva os pastores para as congregações escutar. Eles agarraram, eles não viram que Deus ia avançar. Deus nunca, em tempo algum, ficou sem uma testemunha na terra. Ele sempre teve pelo menos um homem sobre o qual ele pudesse colocar suas mãos e dizer: esse é minha testemunha. Agora, Deus confiar a revelação do novo nome não é para qualquer um, não. Tem homens ainda que chegam a dizer assim: isso eu já sabia. Mas por que não pregou então? Não, isso eu já sabia, eu já pregava isso desde lá. Hipócritas, falta de humildade. Nós vamos colocar na internet, veja que não está sendo transmitido, mas quer que eles ouçam isso aí. Não é qualquer um que ele escolhe para ser sua testemunha. Ele sempre teve pelo menos um homem sobre o qual ele pudesse colocar suas mãos e dizer: essa é minha testemunha. Chegou a ser um só homem, certa vez, e Jó era sua única testemunha, e Abraão na terra. Mas Deus tinha uma testemunha. Alguém testemunhará por Deus em algum lugar. Pensa bem nos dias de William Branham. A única testemunha que Deus tinha em toda a terra, um quentaquiano que não sabia assinar direito o seu nome. Era testemunha de Deus.
que ele tinha. Né? Hoje, professores universitários, políticos, seguem essa mensagem de um camponês. Hoje se tornou mais fácil. Só que eles param. Denominação é aquilo que é parado, é aquela água parada que cria bicho, eles param. A água fica parada. Eles não prosseguem para ver onde Deus está falando. Eles param ali. Onde está reunindo um grupo de homens. E um homem está hoje dirigindo. Não, mas ele não dirige nós não. Ele é só nosso ancião. E nós queremos saber se tem mensagem dele. Deus levantou um homem, mas o que sai dele? Tem que sair algo dele, para provar que Deus levantou. Nós temos uma mensagem hoje sacudindo a nação e o mundo. É o ministério da esposa. Nós temos pastores mesmo na terceira etapa que não tem a coragem de pregar essas coisas, de divulgar. Olha só o que ele diz aqui. Após algum tempo, queremos descobrir o que é realmente uma testemunha deste dia. Às vezes uma penalidade acompanha a testemunha. Entendeu? Se ela é uma genuína testemunha. Testemunha de quê? Do novo nome, testemunha do selo, testemunha do último eleito, testemunha da sua segunda vinda. No mundo da transfiguração tinha testemunha. Lá na Babilônia, Deus tinha testemunha. Eles eram diferentes. Irmão Branham diz aqui, eles eram diferentes. Deus tem sua testemunha hoje, e hoje são várias testemunhas no mundo sobre essa mensagem que está sendo pregada aqui no Brasil. Foi revelado por William Branham. Deus tem testemunha. É você uma testemunha dessa? Mas, irmão, deixe sua luz brilhar em lugares escuros, onde seja realmente necessário, nos campos, nas estradas, nos bares, por lá, nas ruas, seja lá onde for que você estiver, deixe sua luz brilhar como uma testemunha, amém? Observe, então a prova ardente chega. Veja bem, se colocar ao lado de William Branham, ele disse, era um lugar terrível estar do seu lado. Né? Nos anos 70, se colocar ao lado do pastor Joaquim, era um lugar terrível. Olha, as denominações fechavam a porta para você e tudo. Passou o tempo. Hoje, se colocar ao lado, para você se colocar ao lado da mensagem, tem que estar ao lado do homem. Colocar ao lado do pastor Osmar, você perde culto, perde amigos. Por quê? Nós somos trazendo a mensagem do novo nosso. Mas não é a mensagem que Branham pregou. Só que eles não viram, eles não creram. Então os que não creram, Deus destruiu eles. Destruiu eles dentro de um sistema de homens, doutrinas feitas por homens. As pessoas hoje querem estar ao lado de um homem, lá do exterior, de uma grande igreja, de um homem que tem uma foto que ele estava junto com o irmão Branham. Isso não quer dizer nada. Judas andou, foi 3 anos com Jesus e nunca mudou. Nem com encostar em Jesus ele se transformou de Judas para ser Deus, para ser filho de Deus. Não.
foi pior. Cada dia que andava com Jesus ficava pior. Cada dia ficava pior. E cada homem que testemunhar por Deus terá que passar por provas ardentes. Não é estranho como Deus guia seu povo? Muito estranho. Não é fácil não, Deus guiar o povo. Vamos ver se o tempo vai dar. Festa das Trombetas 75. E todas as denominações saem dessa palavra, para formar seus credos. Eu só peço a qualquer um para provar-me onde eles tomam a palavra completa. Eles não o podem fazer, porque isto é controlado por um sistema de homens. É o nicolaísmo. Eles têm um homem só sobre um grupo de homens. Hoje, se um pastor fala em sair desse sistema, sair ele sai, mas que ele perde parte da igreja, ele perde. Tem uns que vê que é verdade essas coisas, mas se eu sair, eu vou mendigar. Foi igual aquele rabino disse para o irmão Brana: se eu pregar isso aqui, meu nome está em letra de ouro aí na igreja. Eu vou mendigar. O irmão Brana disse: eu preferiria comer bolacha salgada e beber água do riacho, mas dizer a verdade. Olha, onde se tem o homem, Deus nunca lidou com mais de uma pessoa de cada vez. Agora é o nosso dia. Somos a testemunha do novo nome. Somos a testemunha dos selos. Nos anos 70 eles foram testemunha da primeira e segunda etapa. Nós hoje somos testemunha da terceira puxada completa. Esse é o nosso dia, é o nosso tempo. Esse é o dia da esposa. Não é nem mais o dia de William Branham. Ele já descansou, esse é o dia da esposa. Esse é o nosso dia, é o nosso tempo. Ele nunca tem nem mesmo 2 profetas ao mesmo tempo. Deus pode tomar um homem em sua mão, não toma 2. Ele não lida com você, sua organização, ele lida com você. Olha, ele trabalhando com você, não trabalha com sua esposa. Trabalhando com sua esposa, não trabalha com você. Trabalha com o filho, não trabalha com o seu pai. Não trabalha com a mãe. Entre os gentios ele sempre trabalhou assim, com indivíduos. Entre os judeus, sempre ele trabalhou com os judeus como uma nação. Olha a mensagem Espírito de Verdade. O parágrafo pastor Damião nos passou e leu aqui para nós. E o parágrafo 20 é dos crentes da Bíblia. E um dos grandes problemas para Deus, através das eras, enquanto a história da igreja se passa, é encontrar alguém que ele possa ter completamente em seu controle. Ele apenas precisa de um homem. Ele sempre usou um homem em cada vez. Estudamos isso numa dessas últimas noites. Um homem, não um grupo. Ele apenas quer um. Isso é tudo que ele precisa. E a pessoa, se fosse 2 para revelar os selos, primeiro veio a Ellen White, né? Trazendo revelação do Apocalipse. Mas veja que salada que angu ficou o Apocalipse. Trazido pelos adventistas. O Apocalipse trazido pelas Assembleias de Deus. Que coisa terrível. Trazido pelos unicistas. Agora, quando você pega os selos, você vai lendo, não vê nada. Mas sempre tem que ter um Filipe para explicar. Se não tiver o Filipe para explicar, você não entende nada.
O eunuco estava anos lendo o livro de Isaías, até que apareceu aquele Filipe ali para poder lhe explicar. Ele não entendia. E aquilo já tinha acontecido, gente. Jesus já tinha morrido, já tinha subido ao céu. Aí Filipe subiu ali e começou a lhe explicar. Os seus, da mesma forma, tinha que ser explicado para nós, senão a gente não ia ver nada. Nós ia se atrapalhar também até aqui em Moisés e Elias. Quando Deus não usa só um homem, aqui vai usar dois. Tinha que ser explicado para nós. Moisés, papel de Cristo, Messias. Elias, profeta. Sempre usa um. Aleluia. Olha só, porque dois homens teriam duas ideias diferentes. Ele apenas toma um homem e representa a si mesmo através dessa pessoa. Nunca ele fez o contrário disso, vê? Agora, ele tem uma pessoa hoje, e essa pessoa é este acerca do qual acabamos de ler, o Espírito Santo. Ele é a pessoa que Deus enviou, o Espírito de Jesus Cristo na terra, o Espírito de Deus para manifestar e declarar Cristo através de sua igreja. O irmão Branham já estava falando já para o futuro. As pessoas não estavam vendo nem o Espírito Santo encarnado falando com eles naquela hora, ele já estava mostrando lá na frente. E ele trabalhando através da igreja, mas também em homens. Mas ele não usa uma dúzia. Ele primeiro confia tudo na mão de um. Todo o plano na mão de um. Todo o mapa está na mão de um. Senão dá confusão. Não tem arrebatamento assim não. Para continuar a vida de Cristo através da igreja. Olha, agora a questão se levanta lá no deserto. Aqui é onde isto traz. Veja, agora, quero que observe, meus irmãos. Quem diz esse 128? Agora lembre-se, essas pessoas desfrutaram daquelas bênçãos, elas desfrutaram da pregação deste profeta, este ungido, elas creram nele, elas o seguiram, mas levantou-se um no deserto, um chamado Datã e um chamado Coré, e eles disseram, isso tem de ser ocupação de um só homem. Moisés pensa que ele é o único que Deus chamou. E era mesmo. Não é que Moisés pensava, Deus chamou, foi ele. Não chamou Coré, não chamou Datã, não chamou Abirão, não chamou Arão para aquele serviço, chamou para outro. Agora a questão, aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Ah, mas o pastor Fulano está trazendo isso também. Mas não foi ele que Deus confiou, não. Ele pegou o trem andando. Ah, mas o ciclone também está trazendo, mas não foi ele, não. Vai atrás do balão, você vai ver onde você vai parar. E muita gente foi atrás da mensagem do balão. E casamento mais facilitado, coisa mais fácil. Morreram. Aquela mensagem de um homem só, eles não a queriam. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Olha, Irineu estava com a mensagem de Paulo. Martim estava com a mensagem de Paulo. Todos eles estavam com a mensagem de um homem só. Mas também eles eram um homem só. Tinha um ministério com eles, que concordava com aquilo que estava sendo pregado. O rapto agora é da mesma forma. Nós encontramos este homem com a mensagem de Branham, e aquilo encaixou com nós cremos. Ou alguém diz, mas tem um outro lá. Não vai.
Não, mas o outro lá está trazendo isso, mas deixa que traz. Nós estamos vendo a vindicação é aqui, ó. Que ele leve para o país dele. É sempre a mensagem de um só homem. Quando foi que ele lidou com o povo e não com apenas uma pessoa? Nós estamos em 2013, gente. 50 anos da abertura dos 7 selos. Vai para 50 anos que o nosso profeta foi descansar com Deus. Essa mensagem tinha que estar na mão de um homem só, para que a igreja chegasse à unidade da fé. Do jeito que está lá fora, sistemas e grupos e convenções, eles vão levar essas virgens nessas a grande tribulação. Porque elas vão à grande tribulação por falta de azeite, falta do Espírito Santo. O Espírito Santo é os 7 trovões revelado. É um indivíduo, não é um grupo. Você é responsável para com Deus. Cada um de vocês, você diz, creio nisso. Você apenas, o que você faz? Você apenas acolhe isso. Você acolhe um pensamento. Ele disse, ele não está te chamando mais para crer, mas para obedecer. É Deus trabalhando. Vamos ficar de pé. Deus abençoe cada um dos irmãos. Pai Celestial, muito obrigado por esta noite, pela sua palavra, por estarmos aqui na sua presença. Abençoa, Senhor, a igreja que compareceu aqui nesta noite. Abençoa aqueles que estarão ouvindo através da internet. Cura aquele que está enfermo, atribulado, perturbado. Ajuda teu filho e filha, Pai. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder da palavra revelada. No nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém. Amém, Senhor. Poder sentar. Vamos cantar mais um hino. Domingo, pela manhã, estaremos aqui e o irmão João está convidando toda a igreja, todos os irmãos, um culto especial domingo agora, lá em Viamão, lá na casa dele. Ele fez uma peça nova lá para os cultos. E vai ser às 7 horas da noite. Vamos ter a escola aqui e depois vamos estar lá com o irmão João. Deus abençoe os irmãos.